Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Estamos de volta por enquanto, pelo menos. Eu admito que tá sendo bem difícil falar do Santos nesse ano, por isso que tá, às vezes a gente dá aquela sumidinha, porque às vezes a gente não tem muito o que acrescentar, cara. Eu falei isso nos meus últimos vídeos, que quando a gente vai trazer algum conteúdo do Santos é muito difícil hoje em dia, porque a gente vai falar de um jogo do Carille que é igual, taticamente é igual, acontece as mesmas coisas, as mesmas falhas e nada muda. Então hoje a gente vai falar de contratação, uma grande contratação, como vocês estão vendo aí na tela. Vamos falar das outras contratações do Santos, para todos vão ter uma análise. Fui atrás, pesquisei. Então a gente vai ter um vídeo para cada contratação do Santos, tá? Eu já falo, né, que a gente espera sempre por mudanças, não sejam contratações vazias ao Léo. A gente vê a própria Gabi Zbirino falando que o Santos talvez não tenha interesse em continuar com o Carille pro ano que vem dentro da live do trio, né, que acontece lá do casal Ouvinte Santos. E é uma informação muito boa pra mim, pelo menos na minha visão, porque o Carille é um técnico que já mostra que não vai trazer nada de novo. E então ter técnico diferente que traga uma questão nova, um ponto novo, pra mim é fundamental, né? Dito isso, vamos ver exatamente o que vai acontecer com o Fábio Carille e basicamente como é que a gente pode ver o desempenho dele dentro do Santos. Bom, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar do homem. O homem voltou. Luan Pérez está de volta ao time do Santos e vai voltar para compor a zaga do Santos. Uma grande contratação feita nos últimos minutos pelo Santos. Vou até trazer a notícia aqui. A gente pode falar de fato uma operação para trazer o Luan Pérez. Então, a gente, entrando aqui, a gente consegue ver claramente a notícia, né? Luan Pérez do Santos. E aqui é uma notícia bem interessante porque traz números dele, mas na verdade eu queria mostrar essa no momento, que é do GE. Seria Luan Pérez, Santos anuncia a contratação do Luan Pérez. Ele foi um cara que passou por aqui 19 a 21. Sonhei muito aí. E a gente chega pra brigar por um espaço. O Jair, Gil, Alex e João Basso, que é bastante importante, só que ele deve ser ou titular, né? No lugar do Jair, do Gil, provavelmente. Então, ou por uma zaga de 3 zagueiros também, um zagueiro extremamente acima dos 4 que temos aqui. Na última temporada ele entrou apenas 3 vezes em campo, vale lembrar. A última partida oficial dele mesmo foi contra o Maripur na Liga de Conferência da Conference League no dia 17 de agosto do ano passado. Então faz mais de um ano que ele entrou na partida oficial. Por quê? Porque o Luan Pérez teve uma lesão. O Luan Pérez, ele no Fenerbahçe, onde ele tá treinando pelo Mourinho, a gente vê um jogador que vinha bem, era titular até, estava jogando muito bem ali na Turquia, sofre uma lesão forte na Turquia e acaba por sair de campo, né? Sair de campo e ficar fora, né? Por 6 meses, mais ou menos, 7 meses, até mais na verdade, porque foi uma lesão de joelho direito, o LCA. E só depois o Luan Pérez volta a campo. E nessa que ele volta a campo, ele volta como zagueiro, mas não jogando titular. Ele jogou apenas 3 amistosos, são as 3 partidas que falam ali. E esses 3 amistosos, uma ele até foi titular, outras 2 vezes que ele veio do banco. Depois deles o Mourinho deixou encostado. Na Turquia, vai lembrar, mudou as regras. Antes o limite de estrangeiros, se não me engano, era 15, agora é 12. Tá sendo que 11 podem estar em campo, mas é 12. Então o Luan Pérez começou a perder espaço. O Mourinho já não colocava ele como os primeiros a entrar, as primeiras reservas. Então eu imagino que foi por isso que seja interessante para ele sair lá do Fenerbahçe, tá? Mas vamos lá. Luan Pérez é um jogador que já tem como um título, que é a Taça da Turquia, né? Jogador de São Caetano do Sul, tem 1,90, começou a carreira dele na Portuguesa. Bastante interessante, né? É difícil hoje em dia a gente ver tantos jogadores que começaram a carreira na Portuguesa. Depois foi pro Santa Cruz, Red Bull Bragantino, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, onde não se destacou, e foi pro Clube Brugge. No Clube Brugge, Santos contratou sobre muita desconfiança, tá? Vai lembrar, porque afinal antes do Santos, o Luan não tinha uma super carreira, mas ao chegar no Santos, ele brilhou, ele foi muito bem com o Sampaoli, foi até pro Olympique de Marseille, onde foi vendido por 7 milhões, e no Olympique de Marseille, eu diria também que ele fez uma carreira bastante bacana, né? Quando ele foi pro Olympique de Marseille, inclusive, a gente pode trazer aqui, né? Presente 88% dos jogos do time da temporada. O Luan Pérez valoriza o bom momento no Olympique de Marseille.
E aí que fala, né? Ele jogou 45 jogos que o Olympique fez, 88% da temporada. E chegou em julho de 2021. E assim, o Olympique de Marseille dele foi literalmente vice-campeão do campeonato francês. Em um campeonato bastante difícil, né? Atrás somente do PSG do Neymar. Léo Pérez avaliou, né? Ele foi um jogador versátil, atuou como lateral esquerdo também na maioria dos jogos. E tem a segunda melhor média de desarme da equipe do campeonato francês, o que é bastante interessante. 2 desarmes por partida, tá? Números muito, muito bons, tá? Que fala, né? O Olympique volta a campo, depois peguei. Vamos ver que o Léo Pérez é um jogador que jogou bastante. Não só bastante, como muito bem, né? E aqui vamos trazer alguns números do SofaScore. Eu trouxe algumas comparações do Léo Pérez 2021 com o Jair e o Fabrício Bruno. Tem uma que pra mim é bastante importante que não temos aqui, que são bolas roubadas, tá? Mas a gente tem algumas coisas bem legais aqui. Vamos lá, então. Na defesa, o Léo Pérez em 21 ficou 4 jogos só sem tomar gol. O Jair tem 6, tá? E o Fabrício Bruno, que eu considero um dos maiores zagueiros aqui do Brasil no momento, tá jogando bastante Flamengo, titular, tem só 3 jogos sem tomar gol. Interceptações, o Léo Pérez tem 1 interceptação por jogo. Número muito bacana, tá? O Jair tem 1 também, bom número. E o Fabrício Bruno, 0.6, tá? Pra vocês terem noção. Roubadas de bola, desarmes, 1.3 do Léo Pérez por jogo. Vai lembrar, na Turquia ele conseguiu até 2. O Jair, 0.5, bem abaixo dele. E o Fabrício Bruno, 1. Então a gente vê que são números acima do próprio Fabrício Bruno, tá? Dribles que passaram por ele pro jogo, 0.3. Não sei se tem esses números nos outros. Tem 0.3 do Jair. E do Fabrício Bruno só 0.1. Ótimo número. E clareadas pro jogo, chutão, a gente vê que o Léo Pérez deu 2.9. O Jair deu 3. E o Fabrício Bruno 3.9. Então a gente vê que é um jogador que dá pouco chutão. Mas o Luan também é conhecido pelo passe. Se a gente pegar o número de passe dele, a gente vê coisas bem legais, né? Em toques ele toca 83 vezes na bola por jogo. Bem mais que o Jair, que é 61. E bem mais que o Fabrício Bruno, que é 63. Então já tem esse ótimo número do Luan Pérez. É um cara que toca na bola, que constrói o jogo. O Luan tem uma apuração de toque de 85%. O Jair tem 80%. E o Fabrício Bruno 92%, tá? Então acho que o Fabrício realmente é muito bom ali. No próprio campo 90% e no campo oposto 67%. O Jair no próprio campo 90%, mas no campo oposto só 66%. E ele já é considerado um ótimo zagueiro para construção. Vejam essa análise. O Fabrício 94% e no campo oposto 87%, tá? Mas vai lembrar, o Fabrício ele tenta 18 toques no campo oposto. O Léo Pérez 24. Então o Léo Pérez tenta mais e acerta um pouquinho menos, tá? Bolas longas. O Léo tenta 3.4 por jogo, 46% de aproveitamento. O Jair 3.5, 35% de aproveitamento. Vai lembrar, a gente tá falando do Jair, que já é considerado um zagueiro que tem um bom passe, tá? Então, são números bem melhores que o Jair. O Fabrício 4.1, 65% de aproveitamento. Muito melhor do que os dois, mas a gente vê jogadores que de fato tem números muito bons, tá? E vai lembrar, o Luan nem era tão estimulado assim. Se a gente pegar a fazer lance longo, né, com o São Paulo. Se a gente pegar o Luan no 2021-22 lá no Olympique de Marseille, ele era muito mais lateral esquerdo mesmo. A gente vê pelo mapa de calor. Jogou 34 jogos, sendo titular em 29, tá? Tem 2 assistências. Número de acerto de cruzamento bem interessante, 38%, tá? Aqui ele melhora muito os números de passe dele. E de novo, um jogador que passa muito, que participa muito do jogo, tá? Números de passe muito parecido com o Fabrício Bruno. Em desarme e interceptação aumenta muito o número dele. Muito. Vai lembrar, lá na França ele ficou 14 jogos sem tomar gol. Então a gente vê que são números espetaculares do Léo Pérez na França, tá? Depois, no Fenerbahçe, tudo decai. Fisicamente decai, chances decaem. Mas a gente vê que tecnicamente o jogador tem uma qualidade extra classe. E isso é evidente pelos números que a gente pega do Léo Pérez para analisar, tá? E aí, pra acabar, a gente traz aqui no Samba Fute, aqui, que ele fala um pouquinho dos números do Léo Pérez. Quando ele estava aqui no Santos, ele jogou 90 partidas, 400, 132 desarmes, 140 interceptações, 417 bolas recuperadas. Isso é bastante coisa. 67 faltas, 17 amarelos, nenhum vermelho. Sim, o Léo Pérez jogou 90 partidas pelo Santos, não tomou um cartão vermelho sequer. E só 2 erros que comprometeram, levaram a gols, tá? Se a gente pegar os números até que o Vasco tinha levantado, a gente vê aqui, né? Em 2021, que foi onde ele jogou 2021, na verdade. Ligas Europeias, perdão.
Então esse aqui é onde fala o Fenerbahçe. A gente tem aqueles números mais ou menos parecidos com o que a gente acertou aqui. A gente vê que ele tem um acerto de passe espetacular, bom número de duelos aéreos ganhos, tá? Então é um jogador bem acima da média pro nível Brasil, o Luan Pérez. E é um jogador que tá voltando pro Santos, que já tem uma identificação e que tá voltando com várias ressalvas, né? Ele teve essa falha física, então agora no contrato ele tem um dispositivo para caso fisicamente ele esteja abaixo do que é pretendido pelo Santos, vale lembrar. O Luan vem para recompor a zaga, numa zaga bem forte já. Então a gente tem um jogador que vai ajudar de fato bastante no setor defensivo, né? E temos um jogador bastante sólido no quesito defensivo também para elevar o nível do Santos nessa reta final. Eu acho que é uma boa contratação. 4 anos de contrato, então é claro que talvez ele caia o nível dele em algum momento. Mas o Luan muito tem ainda a oferecer. Eu acho que é uma boa contratação, é um acerto da diretoria do Santos. Seria bom se ele tivesse outro treinador pra gente poder ver uma coisa diferente. Mas quem sabe aí, esse começo da entrevista feito pelo Paulo Brax mostraria que a gente em breve pode ter uma troca de técnico caso o Carille continue ruim. Tá bom? É isso, meus queridos. Eu espero que ano que vem, quem sabe, a gente tenha uma volta do São Paulo. Imagina, com o Luan Pérez, Diego Pituca. Cara, seria incrível. Mas vamos ver o que o tempo nos reserva, tá bom? Peço seu like, seu comentário, sua curtida, sua inscrição. Muito obrigado e agora eu fui.